Olá, meu amigo Robson. Eu tô sem tempo, rapaz, de fazer vídeos na internet, mas vou fazer esse vídeo porque é muito importante. Meu amigo, situação, como dizia aí o Tiririca, abre aspas, pior não fica, né? Pior não fica. A economia europeia, eles vão falar agora, ela amanheceu com a cara assim, ó. Os governos europeus, o povo europeu estão assim, ó, nesse momento, ó. Tão bravos, né? Com o rapazinho lá de cabeça laranja. Vamos aqui, galera, saindo aqui da minha... Estou, por acaso, habitando aqui nesse hotel, né? Trabalho ali um setor que eu não vou assim me revelar para vocês, mas dizer para vocês. Tá no Brasil, tá bom? Tá gostoso? Tá confortável? Tá? Fica. Fica, filho, fica. Conheço muita gente boa por aqui que diz assim, eu gostaria muito de ir ao Brasil, só não vou porque é um país perigoso. Ai, quem dera que esses pessoalzinho que planta o perigo no Brasil, né? Que plantam a violência, sumissem, né? Fossem fazer um passeio em uma das luas de Júpiter, né? Que é um país maravilhoso. Aqui também é um país muito bom, né? Mas o tocante ao trabalho é complexo. Eu estou a ver aqui já vou falar do assunto, né? Sobre o caos daqui a pouco, mas assim, eu estou a ver aqui greves, né? Greves no aeroporto principal aqui da capital do Império, Lisboa. Meus amigos, eu estava vendo o porquê dessas greves, né? Você que está para viajar, você que está para sair do Brasil, cancela a tua viagem, porque o aeroporto já é um caos. Sem greve, com greve, meu amigo, tá pior ainda. Estão parando os aeroportos de Lisboa, acho que Porto, enfim, esses aeroportos eu tenho certeza que estão em greve. E por que a greve, galera? São assuntos que eu conheço muito bem, vivendo aqui há muito tempo já, né? Salários baixos. Olha, o salário mínimo, para você ter uma ideia aqui, o salário mínimo aqui custa em torno de 800 euros. 800 euros. Mas o que estão querendo pagar, o que estão pagando para os funcionários do aeroporto, no momento, 600 euros. Você paga um aluguel de quase 500 euros aqui. É o mínimo, assim, mais ou menos, para você viver mais ou menos. Quase que quem mora em Lisboa, para viver, dividir em duas pessoas ou três, você gasta 300 euros. A alimentação na Europa não é barata. E vai ficar mais difícil. Eu vou falar por quê. A situação de... Como digo? A situação de transporte, tudo bem, que você tem aqui um cartão que você anda, né? Você paga 40 euros, você anda à vontade. Mas o cidadão ganhando 600 euros por mês, tem mais uma coisa lá, que é natural, qualquer trabalho aqui em Portugal, principalmente para imigrantes, principalmente nesses serviços menos qualificados, que é a depressão ou a opressão, não é, que você recebe. Não há um trato, é uma coisa meio que bruta, se é que você me entende, se é que vocês me entendem, tá? É alguma coisa assim, vamos dizer assim, não todas as pessoas, não todos os chefes, mas alguma coisa assim como se você tivesse nascido agora no século XVI, em uma fazenda de um feudo, e você estivesse sob a tutela dele, entende? É algo assim muito complicado. Mas talvez seja a cultura, não é? Se você vem trabalhar aqui numa restauração, você vai ver cenas que você vai ficar um pouco enjoado, né? Não vai querer comer. E você vai pensar por que um hotel 5 estrelas, né, tem tanta barata, tanto rato, tanta coisa assim, né? Você vai perceber por quê, né?
Quem hoje serve a maioria dos estabelecimentos são indianos, né? Eles têm a cultura deles, nada contra, não estou aqui discriminando cultura nenhuma, veja bem. Mas os portugueses não querem trabalhar, né? Em um ambiente que você ganha um salário mínimo e trabalha igual não houvesse amanhã. Tá? Dito isso, esse resumo, né, do que acontece, vocês estão vendo aqui essa linda rua, né? E Portugal se destaca pela beleza, não podemos negar. O que falta aqui, meus amigos, é exatamente isso falando para você, uma organização, uma atualização, né? Atualização dos procedimentos de higiene, salários e modos não todos chefes, não todos, né? Bem, eu não dei a sorte de pegar um chefe muito bom ainda, né? Peguei um bom que ele é da Romênia. Pessoa muito boa ela, né? É uma chefe. Mas o outro é português. Ele trabalha com ameaças. É tipo assim, sabe? É ameaças. Mas não são todos, né? Eu não posso generalizar, que assim como o Brasil, todo mundo é do mal, né? Mas, galera, resumindo isso, né? Se mudar esses pontos aí, você terá um país que é maravilhoso. Temos aqui um dos políticos, o presidente desse país, ele é um exemplo para o mundo. O Marcelo, Dr. Marcelo, é um exemplo do mundo. Humanista, humilde e muito inteligente. Ele levantou Portugal, eu já estou aqui nessa brincadeirinha desde 97, faz a conta aí, não é? Já conheço bastante da cultura portuguesa e nós somos lusos, né? Está no nosso DNA. Eu carrego o sobrenome português. Minha mãe, meu pai, meus avós, tataravós, tá tendo aqui tá vendo ali, cara, uma reunião, alguma coisa da polícia, né? Não sei se... Não tô vendo muita gente, acho que tô vendo muitas polícias ali, né? Cercaram aqui desde cedo. Tá vendo alguma... sei lá... A reunião, não pode ser? Alguma confraternizazione da GNR. Guarda Nacional Republicana, esse é o nome. Aí, caça, aí tá cheio de polícia. Se for aí beber e fazer bagunça aí, você já fica no xilindó eterno. Então, meus amiguinhos, agora vamos pro assunto, depois de meia hora batendo papo com vocês, conhecendo um pouquinho do contexto. O sino tá batendo ali na igreja, eu estou indo à lavanderia, buscar a minha roupa, que deixei lavando faz meia hora, uma hora e tanto, e acordei hoje com notícias assim complicadas para quem vive aqui na Europa. E uma das coisas que complicou mais ainda para mim é que eu tinha um pequeno investimento em duas açõezinhas, né? E elas despencaram 55%. Aliás, estava 55% a menos, mas quer dizer 3% hoje. É muita coisa, né? Foi uma queda total. Tive que arrancar fora mesmo com prejuízo, porque ninguém sabe até onde isso vai, não é? E por que está acontecendo isso, galera? Existe um cara nos Estados Unidos que ele está querendo deixar o globo todo pobre e eles ricos. Pode ser isso, né? Porque eu nunca vi tanta loucura em um homem só, não é? Ele disse no começo que ia pagar as dívidas dos Estados Unidos com o dinheiro dos outros, né? Os outros iam pagar a dívida dos Estados Unidos. E como os Estados Unidos têm 30 milhões de déficit, né? Suas contas públicas, então ele está querendo melhorar o caixa americano com o suor de cada um de nós, não é? Cheguei aqui na lavanderia, vamos aqui, já te explico o que aconteceu aqui na Europa, galera. Nada. Galera, a revolta da população europeia tem um fundamento, e esse fundamento é exatamente o acordo feito entre Donald Trump com o Parlamento Europeu. Quem decide
por estas coisas, como é que a União Europeia é, é um bloco, é o presidente, né? No caso aqui, a Úrsula é uma mulher, né, e seus assessores. Então, fizeram um acordo, só que esse acordo, entre aspas, está ferrando com a Europa, vai? Está ferrando com a Europa. E agora, meu amigo, as coisas por aqui não ficam muito assim viável. Porque o que vai acontecer com esse acordo, não tenho detalhes do acordo, mas enfim, Estados Unidos, por exemplo, vai exportar para cá o gás, né? Questão da energia ficou na mão do Trump, sendo que vamos pagar muito, vai se pagar muito mais caro por esse material, por essa energia, muito mais caro, né? Por esse gás vindo dos Estados Unidos. Poderia comprar, por exemplo, da Índia, mas Estados Unidos não quer porque teme que a Rússia esteja por trás da venda do do petróleo, enfim, de tudo mais, para a Índia, entende? E agora, um dos acordos inclui isso. Nós aqui vamos pagar mais caro. Se vai pagar mais caro pela energia, tudo mais vai ficar mais caro. Desde aluguel até o remédio da farmácia. Entendeu? E o que acontece é que ainda temos aí outros blocos que não fizeram acordo, com muita razão. A China. A China realmente ela está batendo na tábua que não quer levar prejuízo. A Índia e o Brasil. Eu creio que o Brasil está na situação mais, assim, sabe, favorável, porque o que o Brasil vende para os Estados Unidos é muito mais importante do que o os Estados Unidos vendem para o Brasil. O que é que os Estados Unidos vendem para o Brasil paga tão caro, né? O Brasil paga tão caro e como é que se diz? E eles têm ainda muitos lucros, né, com o Brasil. Tudo que o Brasil vende para os Estados Unidos, eles compram o dobro, né? Então, os Estados Unidos vendem produtos digitais, cópias, né, de software, essas porcarias, enquanto não precisam nem trabalhar para fazer isso, né? Vão lá fazer a cópia e mandam para o Brasil. Enquanto o Brasil tem que trabalhar, né, são produtos primários que faz com que a população se alimentem, sobrevivam. Café, o açúcar, né, o milho, a batata, né, o mamão, tudo isso, a manga, tudo isso, né, o Brasil. Agora, eu te pergunto, um país que tem domínio, um país que tem os produtos que o mundo precisa para sobreviver, vai se preocupar com 10% de exportação, né, que eles fazem para os Estados Unidos? Será que não existem outros países que estão interessados igualmente em comprar esse produto do Brasil? A resposta é sim, né? E o Brasil faz 200 anos que está nos pés dos Estados Unidos. E eu pergunto para vocês, o que os Estados Unidos fez pelo Brasil em 200 anos, né, ou deixou de fazer, e que vai fazer agora? Nada. Porque, vejam bem, no governo do Bolsonaro, o Bolsonaro era o único, assim, naquela época, que estava ao lado do Trump. Era a mesma ideia, né? Esse conservadorismo e tal. Olha que lugar lindo, né, pessoal? Lindo. Portugal é uma rosa, né? Não é à toa que tem tantos turistas aqui. Então, o Trump, o Bolsonaro é considerado como um irmão gêmeo do americano Donald Trump, né? E ele fez um convite ao Trump para ir ao Brasil. Se você ouviu esse convite, o Trump é a mesma coisa. Nunca apareceu por lá, né? Nunca apareceu por lá. E aí ele foi Pera um pouquinho. Então, meus amigos, ele foi à Colômbia, bem próximo do Brasil, mas não foi no Brasil. Dizem que ele ficou incomodado, 2 horas que ele ficou lá na Colômbia, ficou incomodado.
Então, um cidadão desse, ele merece algum prestígio do Brasil? Entendeu? Será que o Lula não tem que fazer tudo para se livrar, né, de baixar a crista para esse cidadão? É um cara que é até suspeito agora de questões aí envolvendo menores de idade, né? Pintou um clima, não sei como aí, entre aspas, né? Então, galera, o Brasil tem que começar a pensar o seguinte: se eu vou fazer coisas com um país que nós ficamos no pé dele por 200 anos e nada fez por nós, inclusive a nossa educação é a pior do mundo, né? Nossos cientistas e pessoas que tinham ideias desapareciam, porque os Estados Unidos nunca aceitou que o Brasil crescesse, né? Quem lembra do dono da Gurgel? Tentou montar uma fábrica e desapareceu, tiraram ele do mapa, entendeu, galera? Então, um país desse, galera, temos que manter amizade, temos, mas não podemos continuar independentes dele. Lembrando bem que a Casa Branca é responsável por tudo que está acontecendo no mundo. Quem criou a China foi a Casa Branca. Tá? Foi a Casa Branca. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eles não investiram na América Latina, mas investiram na China. Eles não deram a oportunidade para a América Latina ter as fábricas que a China tem hoje. Sabe? Quem criou o ISIS, quem criou a Al-Qaeda, tá? Quem criou a maioria dos ditadores que o mundo hoje está aí a ver? Os Estados Unidos. Quem patrocinou com o dólar americano a empresa que criou aquela pandemia no laboratório de Wuhan? Os Estados Unidos. Então os Estados Unidos também estão por trás do conflito entre Ucrânia e Rússia. A Casa Branca foi quem incentivou. E agora eles querem colocar a conta para ser paga pela União Europeia, que não tem nada a ver com esse conflito. Não sei se vocês estão me entendendo. Entendeu? Se eu estou sendo meio complicado. Então os Estados Unidos estão por dentro de todos os conflitos. E agora os Estados Unidos podem estar envolvidos na quebradeira mundial. Entendeu? E eu aplauso, claro, o Brasil por não estar cedendo. Caso amanhã eles apliquem a taxa, que o Brasil busque outros parceiros, porque é a libertação. Tem males que vêm pro bem. Tem males que vêm pro bem, amigo. Demorou, entendeu? Esse sofrimento tem que acabar. Quem colocou o Lula no poder, dizem por aí, foi a Casa Branca. Patrocinado pela Casa Branca, né, e seus súditos. Então, não vamos reclamar, né, do Lula hoje estar fazendo um bom trabalho, apesar de ter sido apoiado pela Casa Branca para estar no poder. Entendeu? É muita sorte do Brasil ter um cara nesse momento que é nascido no Nordeste, que não fica de 4 fácil, não. Entendeu? Não fica de 4 fácil. Imagina se fosse um outro cidadão aí, hein? Aquele que pinta clima sempre, né? Que não é coveiro.